A campanha histórica do Botafogo no primeiro turno catapultou seus atletas à condição de donos dos melhores desempenhos em aproveitamento de pontos nos jogos em que entraram em campo. Apesar da queda no segundo turno, o Botafogo só não domina as 3 primeiras colocações desse ranking com atletas que disputaram no mínimo 12 jogos porque Eric Pulgar, do Flamengo, e Marcos Rocha, do Palmeiras, conseguiram desempenho suficiente para isolar na liderança Danilo Barbosa como o único botafoguense no pódio. Estatísticas de Analisa Botafogo x Grêmio e Corinthians x Atlético Mineiro pela 33ª rodada. Titular na rodada passada contra o Vasco, mas sem aparecer como provável na equipe que hoje enfrenta o Grêmio, o volante Danilo Barbosa é o atleta que conquistou o maior percentual de pontos entre aqueles que disputaram ao menos 12 partidas do Brasileirão, participou de 17 jogos, com 13 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, conquistando 80% dos pontos que disputou. Até a rodada 15, o Botafogo venceu todos os 8 jogos em que Danilo Barbosa atuou. Titular nos 3 primeiros jogos do Brasileirão, sofreu uma lesão na coxa direita e ficou fora por mais de um mês. Voltou na 11ª rodada como titular, mas perdeu a posição já no jogo seguinte, frequentando a equipe regularmente como substituto, entrando ao longo dos jogos. No segundo turno, passou a ficar no banco de reservas e, por coincidência ou não, o clube não venceu quando ele ficou o jogo todo na reserva. Nos 7 jogos em que ele não saiu do banco, o Botafogo empatou 3 e perdeu 4. Além de ter sido titular contra o Vasco, entrou como substituto na derrota para o Palmeiras. Completam o pódio. O também volante Eric Pulgar, do Flamengo, tem o segundo melhor aproveitamento de pontos nos jogos em que atuou. Em 20 partidas, foram 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, aproveitamento de 75% dos pontos que disputou. O chileno foi titular em 18 dessas partidas. Não atuou mais, entre outros motivos, devido a uma lesão na coxa direita, que o tirou da equipe nos últimos 5 jogos do primeiro turno, quando o Flamengo teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. O lateral Marcos Rocha, do Palmeiras, é o terceiro colocado nesse ranking. Titular em 10 partidas, atuou em 15 jogos no total, com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Conquistou 73% dos pontos que disputou. Veja o ranking de atletas com melhor aproveitamento de pontos nos jogos que entraram em campo. Jogadores com maior percentual de pontos ganhos quando entraram em campo. O pé quente de cada equipe. Cada equipe tem seu pé de coelho, um jogador que se destaca por ser quem conseguiu um maior aproveitamento de pontos nos jogos em que atuou. Em clubes que tiveram períodos de grande dificuldade, o melhor desempenho é de um atleta que foi contratado durante a competição. Há casos de 2 atletas que tinham o mesmo aproveitamento no arredondamento, mas utilizamos no ranking abaixo, nesse caso, ou quem tinha vantagem nos décimos depois da vírgula ou quem tinha mais jogos disputados. Veja quem é o pé quente de cada clube. Jogador com maior aproveitamento de pontos em cada clube. Asterisco. A equipe do espião estatístico é formada por Gabriel Leunan, Guilherme Manialde, Guilherme Marçal, João Guerra, Leandro Silva, Roberto Malezon, Roberto Teixeira, Valmir Storti e Vitor Gama. Veja também